A estética íntima é o nosso assunto de hoje. Ela tem ganhado cada vez mais espaço nos consultórios médicos, inclusive na área da proctologia. Tratamentos como clareamento anal e o uso do laser vêm sendo procurados por pacientes que buscam não apenas saúde, mas também bem-estar, estética, autoestima. Bom, e para explicar melhor sobre esse assunto, é claro que nada melhor do que ela que está aqui hoje, essa doutora maravilhosa, doutora Luciana Paragassu. E aí, seja bem-vinda, maravilhosa, tudo bom? Que ótimo, né? Você aqui com a gente para falar sobre esse assunto, porque olha, pensa num assunto que é bom, gente, a gente precisa cuidar de um negocinho lá atrás, né? E aí vê esse negócio do clareamento anal. Eu queria saber se é seguro, como é que é feito esse clareamento? Explica um pouquinho pra gente, doutora, né? Quais são, assim, esses tipos de procedimentos que é indicado? Para quem é esse tipo de procedimento? É para todo mundo, não é? Vamos fazer uma geralzona aqui. Bora falar sobre esse negócio, vamos. O clareamento anal, ele veio da dermatologia. Então, existem os protocolos de clareamento para melasma, para escurecimento das axilas, e a gente também pode usar na região anal, que é assim como a axila é uma região de atrito, né? E sensível também. E, então, a gente pode usar peeling, como a gente pode usar o laser de CO2. Dependendo do tipo de pele, da coloração, da quantidade de melanina, é que a gente pode escolher qual vai ser a melhor estratégia de clareamento para cada pessoa. E qualquer pessoa pode fazer ou tem indicação? Qualquer pessoa pode fazer. Certo. Existem algumas restrições por ser produtos químicos, por ter o uso do laser. Então, a gente geralmente não usa em gestantes, que está amamentando, e algumas que já teve alergia, enfim. São essas pequenas restrições que realmente é uma questão de segurança. Mas, no modo geral, qualquer pessoa pode fazer. Me diga uma coisa, em caso, tipo, a gente sabe que, além da estética, a gente sabe que tem estética, mas em casos específicos, como, por exemplo, hemorroidas, a pessoa que tem uma hemorroida, ela pode fazer a laser? Como é que é? Essas fissuras anais também pode ser feita a laser? Bom, né? gente. Como é que funciona tudo isso? Bom, a gente começou falando mas, na verdade, a gente usa o laser para muito mais do que apenas estética. A gente usa como uma fonte de cirurgia, uma fonte de energia para fazer a cirurgia com menor dor, porque demacia menos, porque o corte transmite menos energia, é um corte mais preciso. É isso aqui que eu estou fazendo. Que você tá mostrando? É esse robozinho aqui que eu estou fazendo, né? Certo. Essa ponteira aí, que ela emite um laser, um raio laser, assim como o sabre de luz do Darth Vader, né? Do Luke Skywalker, né? Então, ele vai cortar. Esse corte é mais preciso, ele é fino, ele separa as células atuando na água. Ele causa menos edema porque é menos energia. Ele já sela pequenos vasos e as terminações nervosas, por isso dá menos dor no pós-operatório. E ele já estimula colágeno, por isso que a cicatrização é melhor. E é por isso que a gente consegue hoje falar de estética do furiquinho nessa região tão íntima, porque até pouco tempo atrás, o que é que a gente proctologista ouvia dos nossos professores, né? Estética, não pense em estética, porque operar o ânus dá glicoma, dá excesso de pele, é uma área muito frouxa, pouco colágeno. Qualquer coisa que incha a pele já estica e depois ela não volta para o lugar. E é por isso que a gente não pensava em estética. A gente pensava em função. Hoje em dia a gente consegue pensar em estética. E a gente consegue ir além da estética, porque algumas pessoas podem estar nos ouvindo, Marília, e pensar assim: estética dessa região? Como assim, estranho, doutora? Que né? coisa? Isso Deus não permite, não. Que história é essa? Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de bem-estar, de você com você mesmo. Então, ter uma prega sobrando é muito angustiante, é muito desconfortável. Você sente aquilo roçando, aquilo não limpa direito, você fica sujo, se sua, aquilo inflama, fica roçando. Então, vai além da estética. E por que não estética? Não é? Exatamente. Será que a pessoa que você ama, que convive com você nas horas boas, nas horas ruins, na intimidade, não merece que você faça essa questão de estar bonito ou bonita para ele ou para ela? Então, vai além de uma futilidade. E também é uma prova de amor. E clareia, né? Também clareia, né? Porque às vezes fica escuro, né? Porque o atrito escurece. Escuro, né? Ele é um pouquinho mais escuro do que a nossa pele. Isso é a inserção do esfíncter externo. A gente vê a inserção do esfíncter externo como um halo. Toda criança vai ter. Mas o atrito e os hormônios vão escurecendo aquela pele. E às vezes realmente fica muito gritante. Certo. Então, quando eu digo não é futilidade, porque você se sentir bem com você mesmo, né?
O laser, além disso, né, que a gente falou agora, também serve para outros tipos de cirurgias, tipo câncer e outras coisas mais, doutora? A gente geralmente não usa laser quando a gente se trata de células cancerígenas, porque a gente não Certo. tem ainda noção de como esse laser pode atuar se houver câncer residual. Então, geralmente, a gente não usa para câncer. né? Há risco de contraindicações para esse tipo de procedimento? Algum tipo de risco? A pessoa pode ter alguma coisa? Risco de vida é inerente à sedação que a gente faz, Certo. mas as complicações que podem surgir do uso do laser é você ter uma reação contrária do que a gente quer. Por exemplo, o comum é a pessoa operar a laser e não ter edema. E você ter uma reação exacerbada àquela energia do laser e ter um edema. Já aconteceu. Às vezes você quer clarear e a sua resposta ao laser é escurecer aquela cicatriz que o laser deixou. Então, existem casos, exceções. Sempre existem as exceções. Medicina, nada é 100%, nada é sempre, nada é nunca. Agora, olha, doutora, tem furiquinho que é aberto demais. Tem furiquinho que é bem fechadinho. Eu não sei qual é o pior. E aí o laser, ele resolve. Porque tem gente que, né, tem um furico bonzinho, né? Passa bem facinho o negócio. Agora tem uns, minha gente, que pelo amor de Deus, viu? É apertado. Aí o laser é pra isso, também, pra dar Não. uma melhorada, né? Na região vaginal, sim. Então, às vezes, você tem essa noção, porque existe o laser vaginal para melhorar o trofismo da vagina e realmente, deixar mais apertadinho. No ânus, não. Esse aperto ou essa folgadura é pelo a musculatura. Ou ela é muito forte ou ela é muito frouxa já. E nada disso vem de ter tido alguma penetração, não. Não há relatos de a penetração da incontinência. Isso não existe. Isso vem de envelhecimento. Não, de envelhecimento. Não malha o perinho. Trás, né? Fazer um negócio por trás, ela vai dar tilt. Vai não, não vai. Até explicou num vídeo lá, que ela até disse, como é que é isso, assim, né? Porque tem muita gente que gosta, né? E aí, enfim, mas ela explicou bem direitinho, usando o quê? Lubrificante, camisinha, como é, doutora? Explica aqui pra gente como é que é o sistema. É claro, a gente tem que saber, né, minha gente? Então, você tá em casa, você geralmente comigo não é assim, não. Você é mais controlada. Eu tenho que fazer as perguntas. Olha, os meus telespectadores estão assistindo e os meus bastidores também querem saber. Eu vou fazer o quê? Vamos lá. Saber, né? Então, vou fazer o quê? Não há relatos de incontinência do ânus, ele ficar frouxo, vazando fezes por penetração. Mas para haver uma boa penetração, nós precisamos de relaxamento. Então, nada de obrigar, nem nada de não estar relaxado, de ser com alguém que você não ama. Tem que haver esse clima, é algo mais íntimo Devagar, do que a né, parte minha da gente? gente. Devagar, Movimentos longos e devagar, nada de curtos e rápidos. Lubrificante de excelente qualidade, porque é uma área que não tem nenhum tipo de lubrificação. E preservativo sempre. E pode, da primeira vez, começar de ladinho, que é mais confortável. Adorei. Agora, existe tabus? Eu te falei isso porque existe muito tabu, né, com essa região. Oxe, gente, não é normal hoje em dia, é normal, né? E a gente tem que ter os cuidados com essa regiãozinha também. E eu vou perguntar dos cuidados, né? Por exemplo, a pessoa que vai lá no banheiro fazer o número 2. A gente vê muito na internet que não pode ficar tanto tempo assim no banheiro, né? Fazer o número... Mas, minha gente, pelo amor de Deus, e se não sair logo o negócio? O pessoal tá gostando aqui, viu? E se não sai logo, aí a pessoa fica lá, né? Vê revista, celular, até. Sai aquelas notícias, né? Especialistas, que nem diz quem, mandou não ficar mais de 10 minutos. Já vi Aí isso. quer dizer que vai dar 11 e o furico vai arrear no chão. Não vai. Claro que Não o ideal tem como, não vai. gente, não é claro tem que o como. ideal é ficar menos tempo. Por quê? Quanto mais tempo você fica no vaso, você tá pendurado pelo bumbum. E o sangue está lá pendurado, enchendo os vasos hemorroidários. Então, não fiquem muito tempo. O ideal é não ficar muito tempo, é fazer de uma vez, macio, com pouca força, se limpar e dá tudo certo. Eu vi um negócio de um banquinho, que a gente bota o banquinho e fica lá pendurado. É melhor? É melhor, porque para a gente evacuar, a gente precisa abrir o perinho, relaxar o perinho, para sair. E aí, quando a gente fica de cócoras, esse perinho já abre. É por isso que o melhor jeito de parir é de cócoras. Então, a gente abre o perinho. Só Cuidado, que senão o povo fica em cima do vaso assim. Imagina tu, sobe no vaso e fica lá naquela posição. Exato.
como o nosso Não vaso... dá certo, não. Pelo amor de Deus, vai quebrar o vaso, homem. O nosso Ai, vaso que- é alto Não dá para ter certo, o não, sifão com água para isolar o cheiro do que saiu do cheiro bonito do banheiro. Aham. Então, nós queremos tudo limpinho, mas também queremos fisiologia. Então, a gente usa Sim. um banco para O subir um pouquinho o banquinho, pé. minha gente, é aqui, só no pé, aqueles banquinhos pra bem baixinhos, ficar mais entendeu? assim, para Pelo ficar amor melhor. de Deus. Para ter que fazer menos força, para dar menos excesso de pele, Certo. para não dar fissura, para ficar uma saúde melhor. Porque problemas Esse- no ânus podem levar, alguns problemas podem levar a óbito. Sim, com certeza. Então, a gente tem que se cuidar. E dar uma dor de Uma cabeça coisa danada. também que é muito assim comum, né? E é bom a gente relatar aqui como é que é feita a limpeza. Tem gente que lava, tem gente que passa papel, tem gente, enfim, doutor, qual o melhor? Lavar, passar papel, lencinho umedecido. Nem todo canto tem duchinha, né? Pra gente lavar o furiquinho. Mas Exato. Quando a gente viaja para fora do Brasil, a gente sofre. Porque só. não E tem lugar que é o duchinha. buraco. É, o buraco. Eu ainda quero ir nesse lugar do buraco. Acho que vou Tu fazer não um cocô foi, bem né? arretado. Pois Olha, é, vai lá o problema por de lavar é o que tu vai, seguinte. vai ver muitos buracos. Se você está limpando a sua criança e suja a sua mão de cocô do seu bebê, Sim. você vai passar um papel ou você vai lavar? E por que que comer o furiquinho você tem que deixar ele sujo e assando? Fedendo. Ajude. Fedendo, né? E fedendo, E rapaz. coça, viu? Se deixar, ó, vai Cria ficar fungo, restinho, bactéria, infecção. restinho pode de deixar. cocô, vai Ontem dar mesmo tive que água. drenar 2 abscessos do povo E que não foi. lava direito. Virgem Maria, ó 2 isso. num dia só. Bora lá, eu tô num lugar, não tem duchinha. O lencinho, ele é a melhor solução? Para fora Tipo de assim, casa passa é um uma boa papel, solução. passa Nós, um nós lencinho. mulheres que andamos de bolsa, até alguns homens também andam de pasta. É bom deixar um lencinho lá dentro, pequenininho já. Eu pego o Certo. saquinho que tá já acabando, boto algumas folhinhas lá dentro. Certo. Mas se você estiver no meio da estrada, dá vontade, dê um piriri. Aí vai ficar sujo para não usar papel? Não, né, minha gente? Aí você usa papel nesse dia. Bom. Assim que você chegar num lugar que lava, você lava. Não é para ter neurose, não. Que as coisas não vão acontecer de uma vez, não. As coisas acontecem quando você faz repetidamente aquilo. E se não tiver papel no meio do mato? Vai com o quê? Aí agora você me pegou. Vai por matinho mesmo, né? Ou se não, pega Só uma não cueca. pega o siga, pelo amor de Pega a Deus. cueca, limpa, viu? A calcinha, E depois deixa a joga vaga no fora. Joga fora e vai-se embora, sem nada. Adorei, gente. Muito bom aqui o nosso assunto de hoje. É bom a gente esclarecer. Muita gente tem esse tabu. A gente faz assim, numa forma mais descontraída. Porque é algo tão, né? Que fica todo mundo, não, eu não vou fazer isso, né? Mas, minha gente, é normal, tá? Hoje em dia você tem que cuidar tanto da região da frente como de trás. E a gente que tem, né, a região muito pertinho uma da outra, E mais ainda. é primordial, né? Você lavar, higienizar e tudo mais. Porque senão, minha filha, dá águia, viu? Da águia, é bactéria que vem de um Exato. lado, vem bactéria para o outro e assim, ó, misturou. Maria, eu queria deixar só mais uma mensagem, que o intuito do programa em me trazer aqui para falar isso, é para dizer que existem técnicas modernas, a proctologia se modernizou, o laser não é a única técnica moderna que a gente consegue fazer cirurgias de hemorroidas com menor sofrimento no pós-operatório. Então, se você está aí guardando sua hemorroida com medo da cirurgia, porque mamãe operou e quase morre na primeira vez que ela foi evacuar, então vamos lá para o consultório, vamos ver se existe uma cirurgia minimamente invasiva indicada para o seu caso. Uma vez tirada a hemorroida, volta. Como a hemorroida é varizes no ânus, podemos sim que outra veia vá dilatando. Então, se você tiver uma predisposição muito grande, é possível, né? Eu vou tirar só mais uma ondinha. Eu nunca vi um furico do caba velho igual um furico do caba novo. Com certeza, é O caba vai diferente. ficando velho e as varizes vão inchando. Os vasos, Furiquinho também vai vão ficando mais, inchando. né? É comum Engrossando. você ter um negócio meio fora do lugar. O que não é comum é você se incomodar com isso. Ele vai doer, ele sangrar, ele ficar coçando. Isso é que a gente vai resolver, é o seu sintoma. Maravilha, tá aí. Muito bom aqui as dicas, né? O nosso papo de hoje. Adorei, doutora Luciana, você é maravilhosa. Amo, gente. Eu Você gosto que do programa assim, mais descontraído, né? Porque eu acho que a gente tem que deixar mais leve. Por mais que o assunto seja um assunto importante, né? Da gente estar sabendo, mas sempre deixando mais leve, fica mais gostoso a gente ver e escutar. Duvido que você mudou de canal, duvido, hein? Vamos embora para o intervalo? Obrigada, doutora maravilhosa.